começo com uma premissa simples, mas que nos ajudará a pensar algumas coisas, não? Nos exercícios espirituais, Santo Inácio de Loyola diz algo muito bonito. Nós, enquanto cristãos, temos o dever, aqui é dever, de sentir com a igreja, porque nós fazemos parte deste corpo. Nós, cristãos católicos, não somos pessoas que estão perdidas no mundo, sem saber onde ir. Nós temos um endereço, a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Para ser mais preciso, nós fazemos parte da Igreja Católica Apostólica, no nosso caso, do rito romano. Mas por que estou dizendo isso? Porque hoje a nossa meditação, ela vai entrar em um ponto muito atual daquilo que a Igreja, através de Papa Leão, tem nos proposto. A meditação sobre a magnífica humanidade diante das situações tecnológicas que se desenvolvem e que colocam em risco o ser humano. E a encíclica que ele lançou há pouco tempo, chamada Magnifica Humanitas, ou a Humanidade Magnífica, é, para nós, um ponto de leitura. Então, estimulo cada um de vocês, nesta semana, é uma leitura super agradável, de ir no site do Vaticano, gratuito, você pega em português, você pega lá a encíclica e comece a ler. Não precisa ler de maneira tão detida, ela é muito ampla, mas ela é muito bonita. Isso significa que nós que sabemos onde andar, qual é o nosso endereço, nós, junto com a igreja e em comunidade, somos capazes de dar ao mundo uma resposta que muitas vezes o mundo está procurando. E nós, católicos, temos esta possibilidade e esta capacidade. Isso aqui é a premissa, que é o que está por trás daquilo que nós vamos refletir. E por quê? Porque nós vemos duas grandes ondas. A primeira grande onda do nosso, diria de 1995 para cá, 30 anos, começou a se publicar muito livro de autoajuda. Então tem livro de autoajuda para tudo que é lugar. Você vai na livraria, tem uma estante imensa de livros de autoajuda. E aí você vai perceber que tem sempre os mesmos autores. 10 dicas para ser feliz. Aí no ano que vem ele volta com 20 dicas para ser feliz, porque as 10 não eram suficientes. Depois ele volta com 30 dicas para ser feliz, né? Depois 40 dicas para ser feliz e um pouquinho mais. E aí parece que entra numa espiral de uma questão de autoajuda. Mas é absolutamente normal e natural. Por quê? Porque nós, seres humanos, queremos nos conhecer. Queremos saber quem somos. E depois nós experimentamos os nossos limites. Todo mundo aqui fica chateado quando percebe que não conseguiu alcançar aquilo, ou que projetou uma determinada coisa, as coisas não saíram da maneira como se pensou, e aí começa a se colocar em xeque. Só que agora, nós saímos do mundo da autoajuda enquanto livro e passamos para o mundo da autoajuda no ChatGPT. Todo mundo agora vai lá, quem sou eu, né? O ChatGPT, eu sou não sei o quê. E aí as pessoas começam a conversar com um algoritmo, com uma inteligência artificial, e que eu digo para você, ela vai dizer o que você quer ouvir, né? Por isso que ela é gostosa. Você está ali, não vou mentir que eu também já fiz isso, tá? Né? Então, ChatGPT, quem sou eu, né? Ah, você é o Padre Douglas, não sei o que lá e tal, e fala tudo que eu sou, impressionante. Né? Então, o mundo começa a se preocupar muito com essa questão de saber quem se é. Então, sai da autoajuda e vai para um prompt de inteligência artificial. E o que acontece nisso aqui? Pode cortar aquilo que nós temos de mais precioso enquanto seres humanos, que são as nossas relações. Como é que nós descobrimos quem nós somos? Não é com a autoajuda e não é com o ChatGPT. Nós descobrimos quem nós somos no olho de quem está diante de nós. Só que nós vamos perceber que os nossos irmãos
eles também têm os seus limites. Então nós precisamos de um modelo, mais do que um modelo, de uma verdade sobre o homem, que seja verdadeiramente humana e que seja verdadeiramente divina. O nome disto, ou deste, é Jesus Cristo de Nazaré. E o Papa Leão vai citar nesta encíclica várias vezes que o mistério do homem se revela no Verbo divino. E depois vai dizer, Cristo revela ao homem quem é o homem e a sua altíssima vocação. Gaudium et Spes, que é um documento da Igreja do Vaticano II, número 22. Ele cita isso pelo menos 5 vezes no documento. Portanto, o que o Papa propõe é que nós só vamos conseguir viver um mundo verdadeiramente humano e, portanto, divino, na medida em que nós nos aproximamos de Cristo, na medida em que nós tocamos o Senhor, na medida em que nós descobrirmos que Cristo é aquilo que revela quem nós somos, não o livro de autoajuda e tampouco a inteligência artificial. E aqui entra em cheio no Evangelho. E por que entra em cheio no Evangelho? Porque Jesus Cristo vê Mateus, que está sentado na coletoria de impostos. Provavelmente, Mateus devia ter muitas dificuldades interiores. Trabalhar com alguém que cobra impostos, em geral, não é uma pessoa bem falada, não? Quantos de nós aqui já não xingamos o governo porque nos mandou uma DARF, né? Sobretudo agora que a gente tem que pagar o imposto de renda, não? Quantos de nós aqui não achamos ruim porque o imposto aumentou? Então imagina que Mateus, que era um cobrador de impostos, o tipo de pessoa que ele devia ser e o quanto as pessoas olhavam mal para ele. Quantas dificuldades ele deveria ter ali na coletoria de impostos. Quanto talvez vício por dinheiro ou por coisas não boas ele vivia ali. Não é que ele estava no bem bom. Agora imagine que provavelmente São Mateus tinha, e olha o nome, não? São Mateus. Primeiro era o cobrador de impostos, era o São Mateus. Ele, naquela situação, se apresenta a ele o próprio Cristo. Você, vem e segue-me. Olha o que Cristo propõe para ele, uma relação, um segmento. Jesus não perguntou para ele se ele estava rezando, se ele estava bem, como ele estava consigo mesmo, se ele seguia os preceitos da religião. Simplesmente Jesus disse, Mateus, segue-me. Que é exatamente aquilo que Jesus diz para você hoje. Segue-me. A diferença nossa para Mateus é que Mateus, sem pensar, levanta da coletoria de impostos e segue Cristo. Nós, muitas vezes, ficamos dando desculpas para seguir o Senhor. Muitas vezes estamos presos a uma série de outras coisas que não o chamado de Cristo para viver uma vida profunda com Ele. Estamos muitas vezes mais preocupados com o que vão pensar da gente, estamos preocupados com o que vai acontecer se eu seguir Cristo. Será que eu vou ter vergonha em determinado lugar se eu falar que eu sou cristão? Olha, meu irmão, minha irmã, resolver a sua angústia, repito, não é o ChatGPT e nem livro de autoajuda. É a sua capacidade de se levantar da sua coletoria de impostos, de se levantar daquele lugar onde você está amarrado e ouvir a voz de Cristo que diz para você, segue-me, segue-me. E Jesus Cristo depois vai rebater, obviamente, os fariseus, dizendo, ok, caros fariseus, eu vim para aqueles que são pecadores. E aqui é ter a consciência daquilo que nós somos, pecadores, sem dúvida nenhuma, mas não chamados a viver no pecado, chamados a viver a vida nova com Jesus, chamados a entrar dentro deste segmento com Ele, que realmente nos transforma, mesmo diante das nossas dificuldades. E aqui é a primeira leitura do livro de Oséias. Oséias, usando a palavra de Deus, ele vai dizer que o nosso amor é como a nuvem da manhã, o nosso. Ou seja, a nuvem da manhã é aquela que está ali pela manhã, depois ela se dissipa. Mas Deus, Ele está interessado por nós, que mesmo na nossa dificuldade, Ele vai dizer, eu quero misericórdia e não sacrifício.
E aqui entra toda a beleza da vida cristã. Quando cristãos, nós somos aqueles que olhamos Cristo na Eucaristia, e porque olhamos Cristo na Eucaristia, somos capazes de olhar Cristo nos nossos irmãos. Somos capazes de compreender que nós temos um limite, porque nós somos pecadores, somos frágeis. Mas este limite pode ser sobrepassado exatamente porque Cristo está conosco. E aí é quando a nossa fé não esmourece, que é exatamente aquilo que São Paulo vai dizer na segunda leitura. Abraão manteve-se firme na fé. E o cristão é aquele que, mesmo diante das dificuldades que aparecem, ele se propõe firme nesta fé, neste relacionamento com Deus, através de Cristo. E à medida que nós vamos nos aprofundando neste relacionamento com o Senhor, tanto mais nós vamos apresentando as características de Cristo na nossa vida. E aí nós não vamos viver como o fariseu. O que é o fariseu? É aquele que vive exatamente os preceitos, mas deixa de lado a relação com Deus. Nós cristãos somos aqueles que vivemos profundamente com Cristo. E não somos tanto preocupados com os elencos de coisas, os tiques da vida espiritual que nós temos que fazer. Estamos mais preocupados em seguir a voz de Cristo que diz para nós: segue-me. E é neste relacionamento com Cristo que nós começamos a nos relacionar com os nossos irmãos. Exatamente, repito, porque olhando Cristo, nós conseguimos olhar quem está diante de nós. E aí nós não vamos ficar mais presos dentro do nosso egoísmo, dentro das ferramentas que nos deixam enclausurados, e por que não dizer embalsamados também, as nossas situações que nos deixam perdidos e que corta aquilo que nós temos de mais profundo, a capacidade de nos relacionar. Meu irmão, minha irmã, a coisa mais bonita que existe no nosso modo de ser é poder estar diante dos nossos irmãos. E que beleza poder nos olhar no olho daquele que está diante de nós. E quanto mais bonito ainda, poder comunicar Cristo que vive em nós para os nossos irmãos que neste mundo muitas vezes estão perdidos. E o nosso dever, enquanto cristãos, chamados pelo Papa a partir da encíclica da Magnífica Humanidade, significa colocar a mão neste mundo em que as pessoas querem colocar distâncias uns com os outros e passar a viver dentro de uma comunidade, ou pelo menos propor uma vida de comunidade. E a vida de comunidade passará por aquela pessoa chata, que às vezes a gente não suporta no nosso trabalho. A vida de comunidade passará por aquela situação difícil, com aquela pessoa que nós não queremos ver, conosco mesmo, com as nossas fragilidades, os nossos defeitos, também percebendo o quanto nós temos limites. Mas o fato é de que o centro, que é a relação com Deus, a relação com Cristo, está preservado. E aí nós vamos perceber, e aí o Papa vai dizer, que a inteligência artificial não pode ser demonizada. É algo bom, é algo que foi criado, que a nossa inteligência humana conseguiu desenvolver, que legal. Só que isso não pode subverter a nossa verdadeira imagem magnífica enquanto humanos capazes de se relacionar. E esse é o próprio segredo de Deus. Porque imagine você, vamos ser sinceros, se nós fizermos um exato exame de consciência sobre a nossa vida, todos nós aqui temos situações críticas que nós escondemos. Todo mundo aqui, inclusive eu. Todos nós aqui temos situações que lá no fundo do nosso coração é um pouco podre. Deus não deixa de vir ao nosso encontro. Pensa nisso. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia em Cristo, com o Espírito Santo, quer encontrar cada um de nós. E Ele não olha, como aqui em Mateus, as nossas situações. Ele simplesmente nos convida a segui-lo. Em Cristo diz, vem e segue-me. Isso é de uma honra enorme. É de uma honra enorme. E é isso que se fundamenta a nossa vida humana e cristã. A capacidade de nos colocar em jogo, de nos relacionar, de perceber as nossas fragilidades, mas de perceber também a nossa grandeza. De perceber a fragilidade do outro e não nos pararmos ali diante daquela dificuldade, mas ir além. Observar que mesmo a dificuldade do outro é uma possibilidade de dar um passo mais profundo.
Portanto, no mundo que se fecha hoje, no mundo que está todo imerso em inteligência artificial, em algoritmos, nós cristãos somos capazes de repropor algo, de dizer algo. E o que nós dizemos? Que Deus se fez carne, o Verbo divino se fez carne, habitou entre nós, habita entre nós, e é exatamente por isso que nós podemos nos relacionar. E esta é a beleza. Portanto, para não cair na armadilha da inteligência artificial, nós cristãos propomos, sem demonizá-la, obviamente, porque é bom, sem demonizá-la, mostrando que ela não é absoluta. O absoluto é Cristo, que nos chama a relacionar com Ele, e por isso podemos nos relacionar com todos os irmãos. Esta é a beleza do ser cristão. Talvez valeria a pena pensarmos um pouquinho. Repito, e vos estimulo mais uma vez a ler a carta encíclica do Papa, mas vos estimulo, sobretudo, a não ter medo de deixar de lado o algoritmo e passar a viver uma profunda relação. Porque o Verbo se fez relação, Deus se relaciona. Deus não usou algoritmo para falar conosco. Nos relaciona sabendo quem nós somos. E esta é a grande novidade que hoje, como igreja, nós podemos propor e repropor para o mundo, sem cair na perda da falta de relação, sem cair no estar perdidos num mundo em que as pessoas não se consideram e não conversam mais. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.